Mishlei, capítulo 1, Provérbios, capítulo 1, verso 30. A seguir diz assim a palavra de Deus: não aceitaram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos que não têm conhecimento os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos, habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Versículo 33. Mas o que me der ouvidos, habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Glória a Deus. Poder sentar. Abra o seu coração. O Senhor necessita que os nossos corações estejam abertos para ouvir a sua palavra. O tema da mensagem que eu irei pregar, eu quero que você grave isso. Não esqueça. O desprezo à voz de Deus. Repita comigo: o desprezo à voz de Deus. O desprezo à voz do Eterno. A voz de Deus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Quando nós lemos o versículo: não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. É uma reclamação de Deus, sim ou não? Deus está fazendo uma reclamação. E é tão intensa e tão profunda essa reclamação que o Senhor diz assim: olha, não aceitaram o meu conselho. Até aí nós entendemos com facilidade. Eu não quero. Eu me recuso. Tudo bem? Mas a segunda expressão é: e desprezaram toda a minha repreensão. Aí fica mais difícil. Desprezar a repreensão? Deus está dizendo assim: eu mandei a prova para ver se ele abria o coração, e ao invés disso, ele endureceu mais ainda o coração. É isso que Deus está dizendo. Isso fica mais difícil, fica mais confuso ainda. Deus reclama o desprezo à sua voz, que as pessoas estavam dando. Preste atenção aqui. Será que nós desprezamos a voz de Deus? Será que nós estamos prontos a ouvir a voz do Eterno? Será que Deus tem acesso a mim? Acesso a você? Será que Deus tem acesso ao meu coração, ao seu coração, para poder falar conosco e ouvirmos a voz do Eterno? O Senhor reclama e Ele diz assim: portanto, comerão do fruto do seu caminho, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Você percebe Deus fazendo assim: tudo bem, fique lá, que eu vou continuar por aqui. Você percebe Deus fazendo isso, sim ou não? Portanto, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, né? Comerão dos frutos do seu caminho, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Literalmente, Deus está virando as costas para alguém. E o conceito de Deus está virando as costas para alguém, porque esse alguém ou essas pessoas não estão lhe dando ouvidos. Diga comigo: dando ouvidos. Precisamos dar ouvidos a Deus, porque Deus tem uma necessidade de falar. Não é só as mulheres que querem falar. Deus também tem uma necessidade de falar conosco. Você entende isso? Diga amém. Então o Senhor tem a necessidade de falar, e Deus não quer ficar jogando palavras ao vento e ninguém lhe dando ouvidos. Por isso ele vem reclamando. Ele, no versículo 32, ele diz: porque
A falta de conhecimento os matará, e o desvario, dos insensatos os destruirá. Olha a consequência. E é interessante que a consequência, ela é exposta, mas as pessoas não conseguem pegar isso. Olha aqui para mim. Porque o mundo ilude. A nossa natureza terrena, carnal, ela pode nos iludir, a ponto de nos levar a um penhasco, a um desfiladeiro, e não saber, de fato, o que nós estamos fazendo. O ser humano, ele é capaz de se tornar insensível. Aí Deus volta a atenção para ele e diz assim: olha, mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Glória a Deus. O Senhor diz: aquele que me der ouvidos habitará seguro. Glória a Deus. Então nós temos uma promessa firme de uma segurança. Se você der ouvidos a Deus, você vai habitar seguro. E você vai estar livre do temor do mal. Ou ainda que o mal faça careta, e essa careta seja a mais feia possível, porque você dá ouvidos a Deus, você vai ficar livre do temor do mal. Bendito seja o Eterno para sempre. Qual é a reclamação de Deus aqui? É o tema da mensagem. O desprezo à sua voz. Abra o seu coração e deixa eu pregar para você. Nos versículos 20, voltando um pouquinho, nos versículos 20 ao 33, nós encontramos em linguagem figurada a sabedoria, personificada como uma mulher que clama por todos os lugares, nas ruas, em todos os lugares, com voz muito alta, declarando as suas advertências a todos os que desprezam, rejeitam as suas orientações, advertindo que todos iriam experimentar a desgraça. Presta atenção aqui. A sabedoria é o próprio Deus. Todo mundo sabe isso? Você está comigo? Diga amém. A sabedoria é o próprio Deus. Mas o texto, numa linguagem figurada, mostra a sabedoria como uma mulher. Uma mulher que sai gritando, clamando, falando em todos os lugares, para que as pessoas lhe dessem ouvidos. Olha como que Deus está se esforçando para falar com aquele povo. Será que Deus hoje tem a mesma dificuldade em falar conosco? Faça rápido aí uma avaliação. Será que Deus hoje tem a mesma dificuldade de falar conosco? Observe que a sentença estava decretada, eles iriam experimentar a desgraça, mas as pessoas não estavam nem aí. Ei, olha aqui para mim. Ei, estou pregando para você. Olha aqui para mim, por favor. Observe que a desgraça está decretada, mas as pessoas não estavam percebendo. As pessoas não estavam ligadas nisso. As pessoas não estavam querendo saber sobre isso. Preste atenção aqui, por favor. O que é desgraça? É a perda da graça. É a perda da boa relação com alguém. No caso aqui do texto, é o próprio Deus. É a perda da relação com o próprio Deus. Existem pessoas que já perderam a relação com o Eterno e não se deram conta que estão em uma desgraça. Já perderam a relação com o Eterno e não se deram conta que estão à beira de um precipício. E a sabedoria grita, clamando, chamando a atenção para que a advertência possa ser acatada. Desgraça é experimento de um acontecimento lamentável. Desgraça é o experimento de uma situação angustiante. Desgraça é sinônimo de adversidade e de miséria. Deus está dizendo: olha, aquele que não me der ouvido cairá na miséria, vai experimentar uma situação lamentável, vai entrar em uma provação que vai precisar de muita misericórdia para poder sair. É isso que o texto está dizendo. Por quê? É a consequência de você desprezar a voz do Eterno.
Preste atenção, o Senhor quer falar conosco todos os dias. O Senhor está se esforçando para falar conosco todos os dias. E se você estiver sensível à voz do Eterno, você vai perceber Deus falando com você. Quando você acordar pela manhã e um passarinho chegar perto da sua casa e você ouvir o canto daquele passarinho, Deus está falando com você, para que você entenda que Ele é o dono de todas as coisas, Ele é Senhor, e você não pode se esquecer dEle. Jamais você pode se esquecer dele, porque quando a mulher se esquece de Deus, ele vai experimentar a desgraça, o experimento de uma situação angustiante, uma situação miserável, e o Senhor está dizendo: olha, ouve a minha voz, atenta à minha voz, para que você não experimente uma situação de miséria. A sabedoria é o próprio Deus, que se esforça para ser ouvido. Ei, Deus está se esforçando para ser ouvido. Imagine uma condição dessa. Deus é Pai. Quantos creem assim? Levanta a mão. Deus é Pai. Deus é Pai. E Ele está se esforçando para ser ouvido. Ele está tentando falar com seus próprios filhos, mas não está sendo ouvido, porque as pessoas estão desprezando, os seus filhos estão desprezando a sua voz. Isso é muito sério. Escute aqui. O improvável acontece, e o improvável acontece todos os dias, até o limite do eterno. Ei, olha aqui para mim. Você não sabe quando chega o limite, mas Deus sabe quando chega o limite. Nós não sabemos quando o limite chegou. Nós não sabemos discernir quando o limite chegou. Nós apostamos que amanhã Deus será tolerante novamente. Nós apostamos e colocamos a mão no fogo que amanhã Deus vai estar de braços abertos novamente. Ou como nós apostamos isso todos os dias, que o amanhã Deus vai abrir os braços e vai acolher você novamente, vai colocar no colo novamente, vai trazer o aconchego novamente, vai abrir as portas novamente. Nós apostamos nisso. Presta atenção aqui. O improvável é que o Todo-Poderoso ainda continua insistindo para ser ouvido. Se fosse eu e você, já teríamos abrido mão de falar. Se fosse eu e você, já teríamos sim abrido mão de insistir. Não quer? Então tudo bem. Some daqui, desaparece. O improvável acontece porque o Todo-Poderoso continua falando. O improvável, ele continua insistindo, ele continua apostando em você. Esse é o improvável. O improvável de Deus é insistir conosco até o atingir o limite que somente Ele sabe esse limite. É interessante que as Sagradas Escrituras nos apontam que com algumas pessoas Deus se mostra intolerante. Você percebeu que algumas pessoas Deus se mostra intolerante? Quem sabe essa tolerância de Deus comigo ou contigo não tem um limite. E nós não queremos enxergar esse limite, porque ficamos num ambiente de conforto. As coisas estão acontecendo ao seu redor. Olha aqui para mim. As coisas estão acontecendo ao seu redor e Deus está chamando a atenção, dizendo para você assim: olha, escuta a minha voz. Bendito seja o Senhor para sempre. No versículo 23, Deus fala de forma interior para ser ouvido. Ninguém pode dizer que Deus não se esforçou em falar com você. Preste atenção, olhe para mim. Ninguém pode dizer, ninguém poderá dizer que Deus não fez esforço até o último para falar contigo. Olha o que diz o versículo 23. Atentai para a minha repreensão,
pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Glória a Deus, como é profundo isso. Deus fala de uma forma interior para ser ouvido. Ele diz: eu derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber. Sabe quando é que Deus derrama abundantemente do seu espírito e faz nós saber? É quando o Espírito de Deus fala na tua consciência. A consciência do homem, a consciência da mulher, a consciência do adolescente, a consciência do jovem. Deus tem acesso à tua consciência. E você não pode dizer que Deus não falou contigo. Porque Deus vai pesar, Deus tem pesado na nossa consciência. A sua voz tem pesado na nossa consciência para nos atrair, para poder falar conosco, para poder nos alcançar. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Ninguém pode se queixar que não foi alertado pelo Eterno. Ele fala na consciência de cada um. O peso na consciência é de repreensão. Olha o que diz o texto: atentai para a minha repreensão. Deus está dizendo assim: olha, está apertando, é eu que estou apertando para você ouvir a minha voz. É isso que Deus está dizendo para o povo. Presta atenção aqui, olha para mim. Está ruim, está difícil. É eu que estou apertando para você ouvir a minha voz, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa Deus falar contigo nesta noite, através da sua palavra. Bendito seja o Eterno para sempre. Porque na maioria das vezes, quando tudo está indo bem, tudo está caminhando na bonança, na tranquilidade, só glória a Deus e aleluia. Aquelas pessoas que são amantes de ouvir aquelas canções de é só vitória, é só vitória, é só vitória. Isso tira a liberdade do verdadeiro cristão. Porque quando vier a dificuldade, você não vai se lembrar que Deus, Ele tem, segundo a sua multiforme sabedoria, as suas formas, as suas maneiras de falar conosco. E o Senhor está dizendo na sua palavra: atentai para a minha repreensão. Eu estou apertando para você olhar para mim e dar ouvidos à minha voz. Aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre. Quantas vezes Deus fala conosco, nos orientando com amor. Antes de usar a repreensão, Deus sempre usa o amor. Presta atenção. Ainda assim, não damos ouvidos à voz do Eterno. Deus nunca vem de cara com a repreensão. Não, senhores. Primeiro Deus tenta nos atrair com amor. Primeiro Deus tenta nos atrair de várias formas. O último recurso do Eterno sempre foi a repreensão. O juízo, para sacudir o camarada, para sacudir a camarada, para que ele possa dar ouvidos à voz do Eterno. Bendito seja Deus. Deus se esforçando para falar com o povo. Deus fala, manifestando a sua graça para ser ouvido. Escute aqui. Deus manifesta a sua graça para ser ouvido? Ei, Deus faz barganha conosco? Oi? Preste atenção aqui. Eu quero pregar para você. Deus fala, manifestando a sua graça para ser ouvido. Olha o que diz o texto, versículo 24. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, olha isso aqui, estendi a minha mão e não houve quem me desse atenção. Glória a Deus. A expressão estendi a minha mão em hebraico significa estar relacionado ao favor que cada um de nós recebemos do Eterno. É isso mesmo que você ouviu. Como que se Deus quisesse nos atrair, nos abençoando. Ei, Deus nos atrair, nos abençoando. Deus dando algo para você, para que você possa chegar perto dele.
É isso que Deus está dizendo no texto. Deus quer nos atrair, manifestar a sua graça para que possamos dar ouvido, ou para que Ele possa ser ouvido. Isso é profundo. Será que Deus precisa te abençoar para que você possa ouvir a sua voz? A maioria das pessoas, nós estamos vivendo a época da teologia da prosperidade. Porque se Deus não for o Deus que abençoa, que dá carro, que dá casa, que dá prosperidade, que dá dinheiro, não é Deus. Porque o Deus que é Deus é aquele que dá muito dinheiro, aquele que faz você que é crente ficar rico. Escute uma coisa aqui. Deus fala, manifestando a sua graça para ser ouvido, fazendo com que as coisas ao nosso redor deem certo, fazendo com que as pessoas ao nosso redor nos honrem. Deus faz com que gozemos de muitas possibilidades, fazendo com que os dias tristes se tornem em bonança, fazendo com que as tribulações sejam dissipadas, fazendo com que as angústias sejam dissipadas, com que as necessidades sejam supridas, e tudo isso para nos atrair, para que Ele possa ser ouvidos, para que Ele possa ser ouvido. Mas infelizmente o Senhor diz assim: olha, mas não há ninguém que me dê atenção. Escute aqui. Você levantou pela manhã, você não pagou R$1 por isso. Você encheu o seu pulmão de oxigênio e você não pagou R$1 por isso. Você enxergou a luz do sol, os seus olhos puderam enxergar e você não pagou absolutamente nada por isso. As pessoas ao teu redor têm te honrado. Deus tem prosperado o seu bolso, a sua vida financeira, para te atrair, para que você possa ouvir a voz dEle. Mas ainda assim, Deus te abençoando, você não consegue dar ouvidos à voz do Eterno. Olha a queixa de Deus no texto. O Senhor abençoa, o Senhor abre portas, e Ele está fazendo isso para te atrair, para que você possa ouvir a voz dEle, para que você possa honrá-lo, para que você possa bendizê-lo e glorificá-lo. Mas o Senhor expõe a queixa dizendo: mas não houve um que me desse ouvidos. Eu quero que você faça uma autoavaliação nesta noite, com essa palavra que é tão profunda e teológica. A pergunta que não quer calar nesta noite: como nós estamos reagindo a todo esse colo de Deus para conosco? Como nós estamos reagindo a todo esse amparo de Deus para conosco? De uma forma ímpar, porque existem pessoas que estão caindo do seu lado, existem pessoas que estão descendo as profundezas do inferno do teu lado, existem pessoas que estão necessitadas do teu lado, e a mão do Eterno tem alcançado você para te atrair, para que você possa ouvir a voz do Senhor. Será que estamos enxergando o favor de Deus? Não se esqueça de que nós não somos merecedores. Deus está fazendo tudo isso para me atrair, para que eu possa ouvir a sua voz. Deus está prosperando a sua vida. Deus está te dando saúde, porque já era para você estar dentro de um caixão de madeira numa sepultura, mas Deus está cuidando de você. Quantos estão comigo aqui, diga amém. A mão do Eterno tem proporcionado para nós, e Deus se esforça, fala expondo a ignorância para ser ouvido. Ei, Deus expõe a ignorância do povo para que eles pudessem ouvir a voz de Deus. Versículo 26 e 27 diz assim: também de minha parte eu vou dar risada da vossa perdição, e zombarei
em vindo o vosso temor com a assolação, e vindo a vossa perdição com a tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. E o que é que Deus vai fazer? Dar risada. Pastor, como assim Deus vai dar risada de mim se eu estiver na miséria? Se você não der ouvidos à voz de Deus. A hora que você estiver na miséria, quem ri por último ri melhor. Eu acho que foi baseado nessa expressão aqui que criaram isso daí. É como se Deus estivesse falando para você assim: olha, você que está me assistindo, quem ri por último ri melhor. Você está dando risada hoje, porque está sendo abençoado, e não consegue ver o obstáculo à tua frente. Sabe quem é o nosso maior obstáculo? Quem você acha que é o seu maior obstáculo? Pastor, é eu mesmo. Não ignore Deus. Não ignore o Eterno. Porque Ele é o maior obstáculo à sua frente, à minha frente, à nossa frente. Se nós não soubermos lidar com Ele, Ele será o seu maior obstáculo. Quantos estão comigo? Diga amém. Bendito seja o Eterno para sempre. Então Deus expõe a ignorância deles para que pudesse ser ouvido. Deus se expressa dizendo: olha, quem ri por último ri melhor. E eles não deram ouvidos à voz de Deus. Ei, preste atenção aqui. A ignorância daqueles que se esforçavam para viver longe do Eterno. A ignorância daqueles que se esforçavam para viver longe do Eterno fica exposta. Deus aponta que iria dar risada deles. Pois quando o temor vier, por conta da assolação, todos iriam achar tempo para se lembrar de Deus. Quando o temor vier, junto com a assolação, todos iriam achar tempo para temer ao Eterno. Pois agora o temor veio, mas com a assolação. O que é que você está esperando? Você está esperando vir a assolação para depois você temer a Deus? Preste atenção aqui, se você for no hospital, fazer uma visita no hospital, existem pessoas lá que estão dizendo assim: Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou te servir, eu vou ser fiel, eu vou te adorar, eu vou ser dizimista, eu vou contribuir com a tua obra, eu vou ser um crente fiel. E Deus está dando risada deles. Quando eu dei, você não fez. Quando eu possibilitei, você não fez. É mentira. E não dá para enganar Deus. Tem gente que é mentiroso até no leito. Porque se Deus abrir a porta para ele, ele sai e volta tudo novamente. Você já viu preso? O camarada vai preso, ele fica anos preso e vive uma miséria, uma desgraça lá dentro. E os crentes vão lá, prega a palavra, fala de Deus para ele. Ele diz: irmão, ora por mim, porque quando eu sair daqui, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou ser fiel, vou ser crente. Mentira, ele sai de lá, volta para o crime, volta para roubar, volta a matar, volta a praticar tudo que é errado. Deus expõe as desgraças deles, para que a sua voz pudesse ser ouvida. Que mensagem profunda. O versículo 27 diz assim: vindo o vosso temor como assolação. Meu Deus, como isso é forte. Isso é quando a pessoa só produz temor a Deus quando a provação lhe faz prostrar de joelhos. E nós teríamos muitos exemplos aqui para citar. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas coloque a sua mente para voar. Eu tenho certeza que você conhece algumas pessoas nesse perfil que o Senhor está falando. O temor veio com a assolação. Percebe que se não vier a assolação, não vem o temor a Deus.
Percebe que Deus está fazendo de tudo para chamar a atenção. Percebe que Deus está fazendo de tudo. Abençoa o camarada, dá possibilidades ao camarada, faz ele prosperar, dá possibilidade a ele, dá ar para ele respirar, uns pés para ele caminhar, mão para ele apalpar, nariz para ele cheirar, olhos para ele enxergar. Virtude de Deus vem de uma maneira transbordante e o cara não sabe ouvir a voz de Deus. Meu Deus, guarda a minha vida, Senhor, na tua presença. Vindo o vosso temor com a assolação. Será que Deus, para falar com você, é só junto com a assolação? Será que você vai aprender a temer a Deus apenas quando tudo começar a dar errado? E aí você vai virar um coitadinho, uma coitadinha. Porque se não for assim, você não vai abrir o coração, o ouvido para ouvir a voz do Eterno. Porque Deus te chama, você não quer. Deus te solicita, você não quer. Porque Deus está te cercando e você não consegue abrir o coração para Deus. E o Senhor está alertando na sua palavra: vindo, pois, o temor com a assolação. Quem ri por último, ri melhor. Quem ri por último, ri melhor. Eu podia intitular essa mensagem com isso: quem ri por último, ri melhor. Mas vocês não iam me chamar de pastor, né? É um termo que as pessoas usam. Quem ri por último, ri melhor. O temor veio quando a bonança estava na tua vida, não? Quando a miséria bateu a porta, quando a desgraça tomou conta, quando as coisas apertaram, quando tudo sucumbiu, quando já não tinha mais esperança, já não tinha mais solução, aí veio o temor com a assolação. Queridos, o que é assolação, pelo amor de Deus? Você sabe o que significa assolação? Imagine você chegar num ambiente, num local, e dizer assim: olha, esse lugar foi assolado. O que sobrou ali? Pó. Não sobrou nada. Deus está dizendo assim: olha, tem pessoas que precisam ser transformadas em pó para que possa temer o meu nome. Querido, isso é bíblico. Eu não posso pregar outra coisa, pelo amor de Deus. Abra o seu coração, porque profeticamente eu prego essa palavra nesta noite, para que o Espírito de Deus possa encontrar o teu coração e te convencer. Deus se esforça para ser ouvido. Deus fala se recusando a atender para ser ouvido. Deus se recusa a atender para ser ouvido. Olha o que diz o versículo 28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Deus se recusa a atender. Deus se recusa a que você possa encontrá-lo. Ei, existem pessoas que não tem como ela encontrar o Eterno mais, porque Deus se recusa a ser encontrado por determinadas pessoas. Eu sinto a presença de Deus aqui. Você pode abrir o seu coração, porque o Senhor está aqui falando conosco. Bendito seja o Eterno para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Então clamarão a mim. Você sabe o que é clamar? Clamar é além de pedir. Clamar é quando você se encontra numa situação deplorável, que você começa a gritar, porque você não vê saída, não tem o seu vizinho, não tem a irmã canela de fogo para você pedir oração, não tem o seu vizinho que é bom de bolso para você pedir emprestado, o seu nome já não presta mais, está tudo assolado, aí você clama, mas Deus se recusa a ouvir. O Senhor diz: então clamarão, e eu não os ouvirei. Deus se recusará a ouvir. Querido, olha aqui para mim.
quando Deus se recusa a ouvir a oração de alguém, quando Deus se recusa a ser achado por alguém, não adianta você orar por esse alguém, porque nada vai acontecer. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. De eu dobrar o meu joelho para orar para alguém e o Espírito Santo me dizer: não adianta você orar. Eu espero em Deus que o Espírito de Deus possa encontrar o teu coração nesta noite. Porque clamarão a mim e não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Imagine Deus se recusar em ouvir a tua voz. Imagine Deus se recusar em responder a tua oração. Quando é que nós achamos Deus? É quando você ora e você consegue sentir a alegria da sua presença. Jesus diz assim: ó, entra no teu quarto, fecha a porta após ti e ora aquele que está em oculto, porque ele está te ouvindo, e você vai sentir a presença dele. Ele vai se manifestar a você, e você vai ser cheio da graça, cheio da unção, e vai levantar da oração pingando de glória, pingando de unção, pingando de graça, porque você achou a Deus, você encontrou ele. Levante a sua mão e adore. Você encontrou a ele, e quando você encontra a alegria na casa, a alegria no teu coração, a alegria, oh bendito seja. Imagine aquelas pessoas que dobram o joelho e levantam e nada acontece. Oh, os céus se tornam de bronze. Como respondeu o Senhor ao profeta Jeremias. Olha, Jeremias, nem se Jó e Daniel orasse, eu não iria responder esse povo. Para você entender que há situações que é um duelo entre a pessoa e Deus. A pessoa e Deus em um duelo. Quem que vai ganhar? Quem que você acha que ganha? Deus nunca perdeu uma batalha. Levante a mão e adore. Porque não há nada que impeça a mão do Todo-Poderoso. Deus nunca perdeu uma batalha. E Ele se recusa a atender e a ser achado para ser ouvido. Como isso é profundo. Me dá vontade de pregar mais uma hora. Deus se recusando a atender. Deus se recusando a ser achado. Mas antes Deus deu possibilidades. Mas antes Deus falou no coração, na mente. Mas antes Deus pesou na consciência. Mas antes Deus fez arder no coração. Mas antes Deus quis atrair, tentou atrair, fez esforço de todas as maneiras. O texto fala que Deus faz silêncio para ser ouvido. Só que o silêncio de Deus aqui é no meio das misérias do povo, que a sabedoria estava como louca, andando para todo lado e gritando de rua a rua, casa após casa, gritando. E a comparação é uma mulher gritando, dizendo: olha, vai vir a assolação, escuta a voz de Deus, Deus está falando, se arrependam. Olha, a mulher louca gritando para todo lado, era o próprio Deus tentando atrair o povo. Para ninguém depois dizer que Deus não é amor. Porque Ele acolheu, Ele abraçou, Ele deu o seu colo para você. Ele deu o colo para você. Ele deu o seu colo para nós.
Antes que o temor venha com assolação, converta o seu coração nesta noite. Fique de pé, por favor. O silêncio de Deus fez a terra tremer. Olha aqui para mim que eu não terminei. O silêncio de Deus no Egito durou 430 anos. Diga comigo, 430 anos. Os hebreus estavam como escravos no Egito. E a Bíblia diz assim, olha, Deus ouviu o clamor do seu povo. Depois de 430 anos. Você acha que Deus não já teria ouvido bem antes? Ei, Deus ouviu desde o primeiro dia que aquele povo começou a orar e começou a clamar. Mas Deus resolve responder. Obrigado, Deus abençoe. Deus resolve responder 430 anos depois. O silêncio de Deus em Babilônia. A nação de Judá que representou Israel em Babilônia. Deus fez silêncio por 70 anos. O temor veio com a assolação. Era baixeira, amada. O profeta Ezequiel escreve: estávamos lá às margens do rio Quebar. A presença de Deus estava ali, me visitou. Mas o povo estava ali, clamando e chorando, e Deus não ouviu, não respondeu. Você acha que Deus não os ouviu? Só que Ele só respondeu 70 anos depois. Feche os teus olhos. Converta o seu coração nesta noite ao Senhor. Porque o silêncio do Eterno, enquanto o temor do povo veio pela assolação, Deus fez um silêncio, porque Ele queria ser ouvido. Repita comigo, Ele queria ser ouvido. Coloque a mão no seu coração. Deus quer ouvir você nesta noite. Deus quer ouvir a tua oração nesta noite. Deus quer ouvir a tua voz nesta noite. Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer ouvir a tua voz. Ore ao Senhor. Converta o seu coração ao Eterno. Peça ajuda a Deus. Deus, eu estou com dificuldades. O Senhor nesta noite sonda o teu coração. E Ele quer te dar estrutura espiritual para você ser um vencedor, para você ser uma vencedora. O Senhor quer pelejar por sua vida nesta noite. Converta o seu coração. Querido Deus, nós tememos diante da tua palavra que é tão poderosa. E pedimos, Pai, converte os nossos corações a Ti, para que possamos estar sensíveis a ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, Espírito de Deus, para louvor e glória do Teu santo e precioso nome. Abençoa a vida de cada um, para que possamos aceitar o Teu colo, antes de que venhamos experimentar a assolação. Abençoa para que possamos aceitar o teu amparo, antes que o temor venha junto com a desolação. Ajuda-nos, Senhor. Fortaleça cada coração. Manifesta, Espírito Santo, a tua graça para louvor